o silêncio para ouvir, os ouvidos atentos do coração. É tudo que Deus tem para nós nessa noite. 180 dias, agraciados, 180 dias, pela campanha, conhecendo e prosseguindo conhecendo o Senhor. Pela palavra de Deus, nós entendemos que éramos pecadores, compreendemos e entregamos tudo ao Senhor, tudo aquilo que antes estava nas nossas mãos e fazíamos e achávamos que estávamos certos sobremaneira, que quando o Senhor nos repreendia, nós olhávamos para Deus e dizíamos que Ele falhou, não nós. Mas de repente na cruz do Calvário, quando os pecados, meu e seu, estavam sobre Jesus e que o Pai afastou dele, e que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Porque o meu e o seu pecado estava sobre ele. Os dois ladrões, um decidiu pedir a ele que levasse para o reino. E Jesus falou: hoje ele estará comigo no meu reino. Mas o outro zombou. O outro disse que se ele era Deus, descesse da cruz. E nós olhamos para nós, pecadores, como aquela mulher que chegou com vaso de alabastro e derramou sobre Jesus, já ungindo ele em vida, porque ele ia ressuscitar. E ela foi tida por Simão, o homem que fazia parte, o anfitrião que chamou Jesus para comer. Ele em pensamento disse: se essa mulher, se esse homem fosse um profeta, ele entenderia que essa mulher é uma pecadora. Jesus nos perdoou, nos lavou, nos redimiu para uma vida de humildade, tendo todas as coisas, porque ele se fez pobre para que a gente se tornasse, que fôssemos ricos, milionários, poderosos na sabedoria de Deus, que é mais do que todas as coisas. Jesus na cruz do Calvário, quando tudo acontecia, ele diz: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. O Filho de Deus, que deixou o trono vazio, mas voltou para ele cumprindo tudo aquilo que Deus ordenou. Hoje, nessa campanha, Deus nos chama. Ele chama a minha vida e chama a sua. Ele chama tudo aquilo que estava dentro do meu coração guardado. As ofensas por alguém que me ofendeu, as coisas que alguém que me machucou. E a bondade de Deus, grandiosa e majestosa em nome de Jesus. O poder de ver todas as coisas e contemplar. Eu vou arrumando a minha roupa e ela vai adaptando a minha vida. Assim é a palavra de Deus. Nós vamos arrumando ela no nosso coração, encontrando espaço melhor para que Deus habite em todas as partes, contemplando tudo aquilo que precisa ser saído e nós vamos tirar, como uma mudança chegando na casa. Mas lembra, Jesus cumpriu tudo. Sirineu levou a cruz até o restante, representando nossa vida. Negamos nós mesmos, confessamos nossos pecados. A palavra de Deus diz assim, que se confessares e deixares, se confessares, é a nova metanoia. É a sabedoria de Deus, é transformar o nosso coração pela nossa mente, pela renovação da palavra de Deus. Um Deus que manda e desmanda, faz e desfaz. Um Deus que sabe que nós falhamos ontem e já arrependemos de imediato. Não deixamos mais nada no nosso coração, nada guardado. Pelo contrário, nós entregamos. Nessa campanha nós estamos aprendendo a conhecer o nosso Deus e mudando de metanoia. A revelação da palavra aqui, o dito de Deus, a palavra de Deus, escrito, os conselhos de Deus, a graça de Deus, o direcionamento de Deus, o Deus que nos ama profundamente. Graciosamente, João 3,16, ele amou-nos e amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para tudo que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Nós vamos nos examinando. Primeiro, nós queremos que Deus faça em nós. Tem pessoas que vão até a casa do Senhor para buscar uma revelação para os seus e não entende que Deus, se Deus te levou, Ele vai fazer a obra em você. Se os seus vê a obra completa pelas ações e atitudes, é que eles vão querer Jesus. É sem voz, mas ouvindo a voz de Deus, porque a revelação da palavra de Deus é o ouvir. E é algo glorioso, majestoso. Eu estou todo dia aconselhando, porque Deus pode me usar como instrumento para muitas vezes pessoas lançarem palavras e ações contra a minha vida. Mas se meu coração está íntegro, eu vou lá em Isaías 1, porque se ouvires atentamente a voz do Senhor, o sangue de Jesus ele vai nos limpar.
A palavra do Senhor já vai nos lavar para a gente receber a palavra. Já entramos na presença do Senhor limpos. É algo grandioso. Não é religião, mas há uma doutrina de Jesus Cristo aí. A revelação do monte das bem-aventuranças. Há um deixar uma vida, porque é um privilégio servir o reino. Se o Senhor te chamou, da onde você estava, usou alguém para lançar a capa sobre você, como Elias lançou sobre Eliseu. Se Deus te chamou através de um discípulo dele, uma premissa entre os irmãos, que Deus chamou e deu excelência na revelação, deu eloquência, trepidez para falar com você em nome de Jesus, eu quero te dizer que você é um privilegiado. Se você está com o nome do livro da vida, se você aceitou Jesus como único e suficientemente Salvador, se você chegou no final de você para entender que você precisa, e a caminhada até aqui é tremenda. Tem gente que já caminhou tanto, está pensando em voltar para trás. Tem gente que está agora passando para outro nível e ainda pensa e balança para voltar para trás. Não seja você esse. Porque quando nós pensamos e balançamos numa decisão, quer dizer que ainda não escolhemos o reino. O reino de Deus tem que ser buscado primeiro para que nós chegamos até ele. As boas decisões e boas escolhas em cima da justiça a gente venha fazer. O Deus poderoso que não nos deixa faltar nada se nós temos olhos para ver. Porque Ele nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir. Por isso que Jesus falou, na parábola da semeadura, Ele falou assim, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O que o Espírito diz à igreja, em Apocalipse, as 7 igrejas foram levadas a palavra, mas o Senhor falou, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O que o Espírito diz à igreja. O Deus poderoso que precisamos de ajustar, passar pelas consequências para zerar, passar pelos testes para zerar, para alcançar a vitória. O que é o teste? Vai ter dias que você vai ter vontade de não ir e ir para outro lugar, mas aí você vai decidir, eu vou e depois eu vou nos meus compromissos familiares ou outras coisas. Nós colocamos Jesus primeiro, mas há um tempo também que o Senhor vai falar, não é tempo de desfrute, é tempo de trabalho. É tempo de trabalho, não gaste seu tempo em desfrute agora, porque vai ter a hora do desfrute, onde Deus vai abençoar você para fazer. As formigas trabalham todo o verão, carregando para dentro dos seus monturos, onde elas fazem a sua casa, tudo que é possível, e no inverno elas descansam. Esse tempo de 2025 é tempo de batalhar para ouvir a palavra de Deus e aquietai-vos, para que venhas entender aquilo que Deus está falando. Essa campanha tem trazido claridade ao nosso coração. A palavra é lâmpada, mas tem que ter uma eloquência de um coração humano onde Deus chama. Ele é perfeito, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é resplendoroso. E muitas vezes nós vamos ser reprovados por pessoas. Hoje, enquanto antes de eu descer, o Senhor falava assim, escuta e preste atenção. O profeta não tem honra na sua casa nem na sua cidade. E ele me levou quando perguntaram de Jesus assim, ele não é filho de José, o carpinteiro? Ele não tem irmãos e irmãs? Mas Jesus, o Filho de Deus, ele habita em mim. Muitos perguntam, ela não é a Adriana Clarice? Sim, a pastora Adriana Clarice, eis-me aqui. Mas o Senhor dá pra gente a autoridade, dá a vara e dá também o cajado, como no Salmo 23. A vara é a correção, a repreensão de Deus. Meu Deus, é algo glorioso. E o cajado é a autoridade. Só recebemos o cajado e a autoridade no nome do Senhor Jesus, como estamos maduros, assim como está escrito em Gálatas. A palavra de Deus diz que enquanto menino é menino, ele está sob tutor, os rudimentos do mundo ainda te atraem. As coisas que as pessoas falam ainda te atraem. Você entre duas pessoas, uma autoridade, alguém querido, uma paixão, um amor da sua vida, ou aquele a quem Deus chamou, e você respeita a autoridade, mas também honra a quem Deus chamou, porque você tem que respeitar a autoridade, Eclesiastes, amar, respeitar, amando e devolvendo a autoridade que lhe é dada, como no Salmo 18. Mas há também aquela grandiosidade de Deus, você tem que amar e respeitar quem Deus pôs do seu lado. E as coisas nós sabemos separar só com maturidade. A gente tem entendimento de recusar um convite sem magoar quem nos convidou. Porque Deus nos dá autoridade, de amor, de piedade, de misericórdia. De recusar sem precisar de falar
daquilo que as pessoas não entendem, que elas estão ignorantes. Quantos anos você está andando com o profeta? Deus nos dá sabedoria e piedade para poder agir com as pessoas que não estão junto conosco em Cristo, mas que nós estamos no mundo e andamos com todas as pessoas. É algo lindo demais. É algo maravilhoso. A gente dispensa um convite sem machucar quem nos deu o convite, porque aquele convite não é propício a nós. Nós vamos andando em novidade, nós vamos tomando posse do Rei. Por isso que em Gálatas está escrito que enquanto menino é menino, ele está sob tutores rudimentos do mundo. Mas quando o menino cresce, porque é crescer na palavra, o lavar regeneradora no sangue de Jesus, o entendimento da cruz, o entendimento da salvação, o entendimento que somos filhos de Deus, o entendimento que não tem acusação, o entendimento que nós podemos olhar face a face, na face dos nossos, daqueles que são inimigos, que não concordam com a nossa salvação, com a nossa transformação em nome de Jesus. E a gente vai ouvindo e vai falando, meu Deus, é possível, pastora? Sim, é possível. Você tratar todo mundo na piedade, na misericórdia, no bom trato, no respeito, a honra a quem tem honra. Mas sempre dispensando convites que possam nos levar para longe, Senhor. Ambiente que a gente vai, a gente se sente incomodado, porque são coisas que a gente não faz e que as pessoas de lá fazem e que nós temos que respeitar a casa das pessoas. Quando nós sentamos na mesa, a gente é obrigado a comer do banquete. E aí vem Deus e fala no Salmo 1, olha, não sentai com os escarnecedores, olha, separai, separai, separai o coração, andar em tudo junto, mas em tudo separado. Tem gente que ainda está nos rudimentos do mundo, ainda bagunça e diz, eu tenho vontade. Eu falei, eu não tenho vontade de voltar para trás, eu tenho vontade de ter mais força, mas a força demora a chegar, porque o Jesus falou, anima-te, levanta, come, porque a caminhada vai ser longa. Deus falou pelo anjo para Elias. Queremos que as pessoas andem conforme mas elas têm outros pensamentos. Quando nós dizemos aquilo que Deus mandou, seja repreensão, com toda piedade, toda misericórdia, sem juízo. Elas entendem da forma que elas querem quando está o coração. Mas aqueles que verdadeiramente começam a andar conosco, começam a entender somente que aquilo que está sendo falado agora eu não entendo. Mas bem em breve eu vou compreender o que o Senhor está falando. O que o Senhor quer de mim? Passaram pessoas e ficaram distantes, depois voltaram e querem estar em comunhão total. Entendendo que Deus usa o profeta, vai ter que começar de novo. Por isso que Deus fala, de onde caíste, já levanta logo e já começa a andar. Falhamos, erramos, mas o Senhor disse que perdoa. A palavra de Deus está escrito, lê lá, 1 Coríntios 13. Escute aqui, examine lá. Tudo que eu estou dizendo leva a palavra de Deus, como eu estou levando, para que você receba o melhor de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide se não cair. Não estou julgando você. Estou dizendo que enquanto é menino, porque um dia eu fui menina sendo profeta, não entendendo o que era direito daqueles que estão em Cristo, o tamanho que é o reino. Já tempo de vender tudo que eu tinha para comprar a pérola maior, o reino de Deus. Achei um tesouro e vendi tudo para poder ganhar a sublimidade de Cristo. É algo grande demais, maravilhoso demais, mas passei e passo todos os dias pelo vale da sombra da morte, como Davi tem salteadores, está escuro, mas eu creio que a própria palavra de Deus que diz que nós somos sal da terra. O sal tem que ser salgado, é sim, sim, não, não. Não pode ser meio termo. Chegou o tempo da decisão, não somos mais meninos. Colocamos o testamento pregado na parede. Como está aqui, ó. O quadro da pastora pastoreando. Aqui nós estávamos no deserto, nós estamos chegando no Jordão. E os quadros aqui, é algo grande demais. Tem gente que está pendurada assim, ó, desse jeito aqui, ó. Sabe por que está desse jeito? Porque ainda não abriu o testamento. Não vai para casa, Senhor, buscar o alimento direcionado que Deus direciona o pastor, a pastora, para direcionar que é a palavra, lavar regenerador. O pão que alimenta a palavra, a rocha viva que é Jesus. E aí nós começamos a andar e andar e andar. E a gente vai tendo sede demais. A gente vai subindo degraus. Até chegar onde Deus quer que a gente chegue. Começamos com meninos agitados, tocando flauta, dança, 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 glória, glória, glória. E de repente nós descobrimos que a gente não vai torcer. A torcida que fomega era um pavio colocado
numa lâmpada de barro no tempo de Jesus, que colocava azeite, que acendia e iluminava a escuridão. A gente não apaga a torcida que fomega, a gente não torce a cana quebrada, a gente não grita nas praças. Não, agora a gente está anunciando a palavra de Deus até no silêncio, dos bons procedimentos, das boas escolhas, no nome de Jesus. E a gente tem que andar com o ancião, que Jesus colocou um sacerdote da palavra de Deus. É algo grande demais, uma embaixadora de Cristo na terra, levando a embaixada maior que é os céus, o Deus poderoso. Mas como estamos meninos agitados pelos ventos, um fala uma coisa, a gente não concorda e a gente começa a discutir, e a gente vai, mas o reino de Deus, a palavra de Deus, ela está escrita. Mas Deus dá revelação para os seus profetas, a revelação vem após você começar a ter intimidade com Deus. Deus me deu intimidade com Ele, eu amo sobre todas as coisas, mas todo dia eu estou direcionando na palavra de Deus a quem que falhou, a quem que não está fazendo injustiça, a quem que não está fazendo aquilo, mas você que escolhe. Você que escolhe servir o reino é justiça. Aquilo que você dá, você vai receber. O reino é justiça, aquilo que você semear, você vai colher. O reino de Deus, ele é legal, o trono de Deus é equidade. Toda bondade vem de Deus, ele é bom, misericordioso, compassivo, longânimo, ele é asaz, ele é benigno, ele é digno de louvor, ele é santo. Um dia estamos lá embaixo, outro dia Deus nos levanta lá em cima. Não quer dizer que vamos ficar lá em cima para sempre, nós vamos descer de novo. E depois nós vamos subir, porque a natureza é cíclica, Deus é perfeito e ele faz tudo na ordem. A balança já é certinha. Ela não é torta, ela é certa. Eu dou e recebo, tem gente só recebendo. Quem só recebe vira um sugador. Um sugador, só suga, não dá nada. E carregar esse tipo de pessoa durante muitos anos da minha vida, que não quiseram o Senhor e já não quero mais. Aqueles que não produzem para o reino, que não fazem aquilo que é justo, para não fazer torpezas, para não fazer aquilo que não louva, para não fazer aquilo que não engrandece o Senhor, eu não quero. Aqueles que titubeam quando recebem uma ordem dos céus, que é a prova do crescimento em nome de Jesus. É crer que o Senhor pode fazer em nossa vida e crer no que é lógico, porque pela semente nós vamos saber, pela metanoia de Deus, pela sabedoria, que a semente de maçã vai dar maçã, que a semente de laranja vai dar laranja, mas não sabemos quando vai dar o pé por uma semente. Presta atenção. O que o Senhor está falando? Tem gente que está vivendo pela lei e aí volta para a graça depois de algum tempo e quer receber tudo da graça, sendo que não plantou. Nós estamos plantando, assim como Isaías falou, as árvores serão tão poucas que o escrevedor vai estar com o estojo e ele vai marcar. E só as que ele vai marcar, o que significa? Os que estão em Cristo com o nome no livro da vida. Tem gente que quer salvar a família pela força, a obrigando. Pegando e amarrando, não vai ter jeito. A gente vai lançar a palavra e vai deixar. Eles vão discutir com a gente, querendo colocar, estabelecer a ideia deles. E nós já estamos com a nova ideia, a palavra de Deus. Isaías 55, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos de Deus é maior do que os nossos. Glória a Deus. E é algo glorioso. O Salmo 1 não sentei, por quê? Porque toda vez que eu vou ouvindo aquela coisa, se é nécto na fé, começa a ficar confundido, se não está estabelecido ainda, se não tem raiz forte, para ter tronco forte, se quebra. Ele é glorioso, ele é majestoso, e ele vai fazer uma obra na sua vida. Enquanto você está ouvindo, eu vou escrevendo e você vai falando. Enquanto você está ouvindo, eu vou escrever e colocar os símbolos do que Deus vai fazer. Enquanto você vai responder no chat ao vivo, por escrever, eu estou escrevendo atrás de você o que Deus colocar no meu coração para tudo bem para você. Pense o que você está fazendo, analise o que você está fazendo. Se é menino ainda, néfito na fé, você é petitiquinho, você vai crescer. Passo a passo. Você já está adulto para comer o pirão, a comida forte da palavra de Deus.
Quando Deus começar a te repreender naquilo que pode trazer tragédia, sofrimento para a sua vida, no âmbito de Deus, que pode ser que Deus me leve hoje, nessa noite, nessa madrugada, Ele me chame para a glória, ou pode ser daqui com 70 anos, mas o que nós precisamos de fazer agora, para que a gente depois não escreva e diga, eu não fiz, eu me arrependo, eu não entreguei, eu não fiz. Eu entrego e repreendo aquilo que Deus está falando que não é justo, porque um dia vivi uma injustiça, compactuei com ela e fui fiadora. Qual das injustiças? Comigo mesmo, de me machucar, me ferir para se tornar a altura de quem não queria o Senhor. Feri meu coração, fiquei em prisão porque eu achava que era para fazer, que era para restituir, nada tinha Deus, porque Deus arrancou tudo. E sofri um momento e um período que não necessitava. Assim é você, o Senhor hoje quer mudar a sua vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Escolha as suas batalhas, que se você está batalhando por um justo, há júbilo e galardão dos céus. Mas se você está assinando a injustiça, você compactuar com a injustiça, assinando como fiador da justiça, seja de palavras e ações, até mesmo parecidas simples, mas que machucam e ferem a quem entende. A palavra de Deus diz assim, lá em 1 Coríntios 2:9, que quem está em espírito julga tudo e não é julgado. Deus me pôs em espírito desde os 7 anos, para entender todas as coisas, para compreender todas elas e dar o discernimento do céu e pela palavra de Deus te encaminhar aos caminhos verdadeiros, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, não chegamos ao Pai. Sem Ele, não somos purificados e transformados de dentro para fora. Deus vai te transformar de dentro para fora, e de dentro para fora dói, porque vai haver uma guerra dentro de você. As coisas que antes você gostava de fazer, Deus vai tirar. E você vai aprender a ficar sem, para depois Ele te dar o melhor. Deus não vai colocar vinho novo. A palavra de Deus, as boas obras, Jesus Cristo em odres velhos, porque não suporta o fermento. O fermento da uva vai estourar os odres velhos, vão perder o odre e o vinho. Mas vai colocar em odres novos, é o seu coração em Cristo. Você crê? Escreva aí, eu creio, espero e recebo. Escreva aí, naturalmente vai acontecer. Escreva aí, semeando e naturalmente, descansando, vai eclodir e vai ter o selo, aquilo que Deus ordenar. Jeremias orou assim, lá em Jeremias 17, Pai, cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo. Ele foi salvo. Na invasão da Babilônia por Nabucodonosor, ele estava numa prisão. Pois Deus mandou o inimigo de Jerusalém soltá-lo, dar pão e uma recompensa. Olha que Deus maravilhoso. Será que as nossas recompensas estão compatíveis às obras das nossas mãos? É a pergunta hoje em nome de Jesus. As suas obras estão compatíveis? Como é que eu vejo, pastor? Ouvindo a palavra e depois vendo-a. Porque eu ouço e vejo. Glória a Deus. Que nessa campanha Agraciados, 180 dias, agraciados, conhecendo e prosseguindo, conhecendo o Senhor, em nome de Jesus, em Jesus Cristo, você receba o que Deus tem me dado, gloriosamente. Não há culpa e não há condenação. Não há culpa nem condenação, mas há salvação. Salvação. Eu oro que Deus te dê vida aqui e eternamente, em nome de Jesus. Oremos para entregar a campanha e passamos para a palavra. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor conhece e vê. O Senhor contempla todas as coisas e não te é oculto o nosso coração, porque é do nosso coração que procede as fontes da vida. Está escrito em Provérbios 4:23, Senhor, que é do nosso coração que procede as fontes da vida. Tu sabes o que está acontecendo, aqueles que estão de engano e parecendo ser e não é. E o Senhor sabe aqueles que é e parece não ser. Só o Senhor pode salvar, julga seu povo conforme a obra das mãos deles. Meu Deus, nos dê agora, a partir de agora, um coração limpo para as boas obras.
para as boas escolhas e para aquilo que é justo, perfeito e glorioso no Senhor Jesus, na tua palavra, em nome de Jesus. Eu entrego essa campanha em júbilo, sabendo que mesmo quando eu não estiver na terra mais, ela vai produzir no coração deste povo até a descendência deles última, a salvação em ti. Mas se o Senhor está pronto para vir, como está escrito em tua palavra, eu creio que um povo que já foi remido vai ser despertado, os escolhidos de Deus, os que vão posicionar em Cristo, não são pregadores, não são profetas, porque já foram levantados os profetas, mas são o povo do Senhor que leva teu nome, que foram salvos pelo seu sangue na cruz do Calvário. Nos faz teu povo, Senhor. Nos faz entender o reino dos céus e viver na plenitude da glória, da abundância, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Eu oro para aquele que está enfermo, venha ser curado. Para aquele que está triste, venha receber a graça. Aquele que está separado, Senhor, possa voltar à tua presença. Aquele que diz que não dá conta, passa a ter força. Aquele que não tinha força, passa a ter força agora em nome de Jesus. Aquele que não ia, que vá, Senhor, com vaso de barro, com ofertas limpas, lavadas com teu sangue. Oro pelo canal, pedindo e clamando e já agradecendo toda a bênção que o Senhor tem reservado a nós no nome de Jesus. Levanta quem vai me auxiliar, Pai. Levanta quem vai me socorrer, Pai, em toda a obra que o Senhor me der para fazer na casa do Senhor, com obediência e inteireza de coração, com graça e com amor, principalmente. E no canal também, mantenha esse canal, Pai, vivo, enquanto eu viver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu oro, para que você receba agora Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e a sua vida venha a ser transformada pelo poder lavador, regenerador da palavra de Deus que nos limpa, e pelo sangue de Jesus que lança todos os nossos pecados para trás de nós e nos santifica como santos em Cristo, em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e você escreva aí amém, amém, amém. Coloca as árvores e os frutos embaixo, em nome de Jesus. Quero passar para a palavra do Senhor aqui em Romanos 4, preste bastante atenção. 4:21. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. Creia e seja salvo você e sua casa a partir de você. Atos e ações em Cristo. O silêncio muitas vezes e as ações muito mais preciosas. E apoio das ações a palavra, porque a palavra de Deus diz: se confessar Jesus com o teu coração e com a tua boca confessar Ele, será salvo. Graça e paz, boa noite, aleluia, aleluia, aleluia. Peço que deixe seu joinha, que compartilhe e que ouça do princípio ao final. É importante, porque tem começo, tem começo, tem começo, tem começo e tem fim. Graça e paz, aleluia.